E o técnico Eduardo Cudê, que no treino dessa sexta-feira já mudou algumas situações dentro do Internacional, né? Durante o treino de toda essa semana, né? O Cudê vem fazendo novos testes e no vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre todas essas situações. Mas quero te falar também sobre dois problemas muito importantes que ele vai enfrentar para o jogo da Sul-Americana. Dois desfalques que vão fazer ele daqui a pouco ter que abrir mão já dessas mudanças que ele vem fazendo ao longo dessa semana. Além disso, também eu quero te trazer uma informação trazida lá da Espanha pelo jornal muito grande sobre o lateral direito Vinícius Tobias, no qual o Inter ainda tem uma porcentagem muito importante e houve uma definição lá por parte do Real Madrid para a compra ou não do jogador junto ao Shakhtar Donetsk, que também no vídeo hoje eu quero te trazer essa informação. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações se tu ainda não é inscrito, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional aqui no dia de hoje, o Inter que treinou nessa sexta-feira santa no CT Parque Gigante, o Inter faz uma atividade ainda amanhã no CT, e aí no domingo o Inter folga em função da Páscoa, feriado que tem que dar para os jogadores, obviamente, e volta a treinar a partir da segunda-feira. Na terça-feira já começa o seu processo, né, de concentração para a viagem para Córdoba, né, porque o Inter joga às 7 horas da noite, né, da terça-feira, tá bom? O que eu quero te trazer aqui de atualizações, tá? E aí eu não quero te trazer notícias boas, porque na verdade a gente tem duas notícias ruins para te trazer. Ener Valencia e Lucas Alário, né? No caso do Lucas Alário, a gente até poderia dizer que era uma notícia boa, e aí tu pode interpretar da maneira que tu quiser, porque o Lucas Alário ele voltou a treinar no CT Parque Gigante, não tem nenhuma lesão constatada, mas como ele ficou uma semana fora das atividades, ele tá fazendo uma espécie de retreinamento para voltar a pegar toda aquela aptidão física que ele tinha antes da lesão, e talvez não dê tempo suficiente, não dê tempo hábil dele ser relacionado para esse jogo contra o Belgrano. Mas não é o único problema, porque o Ener Valencia nessa sexta-feira também não treinou no campo. O Ener Valencia segue fazendo uma fisioterapia no seu tornozelo direito e também é dúvida para esse jogo. Durante todas as atividades dessa semana, o Ener Valencia não participou de nenhuma. Ou ele ficou na academia, ou ele ficou fazendo um trabalho de fisioterapia, como eu te falei anteriormente, do seu tornozelo. E ele também é dúvida para esse jogo contra a equipe do Belgrano. Dito isso, o Borré está à disposição. Nessa sexta-feira ele treinou pela primeira vez na semana. Até então, até quarta-feira ele estava com a seleção colombiana. Na quinta-feira ele começou o trabalho dele de deslocamento para voltar para Porto Alegre. E nessa sexta ele conseguiu se reapresentar no CT. Vai ser relacionado e vai ser titular. Além disso, Fernando e Thiago Maia também serão titulares, porque o Arangues está com processo, né, de recuperação da cirurgia que ele realizou no seu olho. Está fora desse jogo contra o Belgrano. E o Bruno Henrique deve ser levado ao banco de reservas. Ou seja, das 4 contratações que o Inter fez que não puderam jogar o Campeonato Gaúcho, 3 delas serão titulares. A principal dúvida nesse momento é na lateral esquerda, na manutenção ou não por parte do René. E aí, como o técnico Eduardo Cudê vai fazer já muitas mudanças, vai mudar muito o time, vai perder entrosamento, a tendência é de uma permanência por parte do René. Caso o Ener Valencia, esse vai ser dúvida até a hora do jogo, porque como o Ener Valencia tem um físico muito bom, diferente do Alário, né, o Valencia tem, né, como principal característica nele o seu biotipo, né, de ser um cara que se recupera muito rápido, tanto que, por exemplo, esteve à disposição contra o Juventude, até fez uma boa partida na medida do possível, é um cara que pode ser relacionado. Já no caso do Lucas Alário, essa é uma tendência um pouco mais difícil, a gente vai ter que ver como é que vai ser o treino do Inter amanhã no sábado, e como é que vai ser o treino do Inter no início da próxima semana, na segunda e na terça-feira, né, ainda lá em Córdoba, por exemplo. O que eu quero te dizer nesse momento? Tendência de escalação, tá? Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Fernando e Thiago Maia, Maurício e Wanderson, Alan, Patrick e Borré. Essa é a tendência de escalação para o jogo. Se o Ener Valencia tiver condições de jogo, aí a situação muda. Aí a tendência é que o Maurício saia do time titular, vá para o banco de reservas e o Ener Valencia faça uma dupla de ataque com o Borré. Essa é a segunda tendência, tendo o Ener Valencia à disposição, tá?
Outra situação também é que agora à tarde o Inter publicou a lista de relacionados, na verdade a lista de jogadores inscritos para a Conmebol Sul-Americana, né? E duas curiosidades importantes. Primeira delas, o Inter não tem nenhum camisa 9. A camisa 9 do Inter está vaga. O Alário, o Valência e o Borré, nenhum desses três jogadores assumiram a camisa 9. O Valência, que tem como característica sempre na carreira dele usar a 13, o Borré sempre gostou de usar a 19 e o Alário sempre gostava de usar a 13 também. Só que agora ele está usando a 31, que é como se fosse o 13 invertido. Então os três jogadores estão felizes com as numerações deles e por isso que o Inter não deu a 9 para nenhum, porque nenhum dos três gosta de usar 9, tá? Outra situação, muitos jogadores da base, né? Como eram 50 jogadores que o Inter poderia escrever, né? O Inter escreveu também muitos jogadores da base para completar. E a gente tem alguns destaques: Gabriel Carvalho, Iago Noal, Ricardo Matias, que já foi relacionado no último jogo contra o Juventude, né? O João Dalacorte, o Vaguete, o Henrique Menck, diversos jogadores das categorias de base do Inter que foram relacionados e podem ser opções para o técnico Eduardo Cudê ao longo do ano. Destaco também o Jonathan Cauã, jogador de 19 anos que está voltando de lesão, deve começar novamente a entregar o sub-20, é um cara que tem característica muito parecida com a do Wanderson. Gosto muito do Jonathan Cauã, mas tem que ver também como é que ele vai voltar dessa lesão de ligamento que ele teve, inclusive ficou fora da copinha por isso. Outra situação que eu quero te trazer também aí, saindo desse assunto Inter, porque o Diário AS, que é um dos principais jornais da Espanha, se não o principal jornal da Espanha no quesito de esportes, trouxe uma informação que tem correlação com o Internacional, que é sobre o lateral direito Vinícius Tobias. Lateral direito que está no Real Madrid, todo mundo lembra que em 2021 o Inter vende ele por 8 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk, 8 milhões de euros, e aí também tinha umas bonificações que poderiam chegar a 10 milhões de euros, não sei se chegou a bater, mas acontece todo aquele problema na guerra entre Ucrânia e Rússia, e ele é emprestado para o Real Madrid. Até então ele estava emprestado, né? Eram 2 anos de empréstimo, né? Na verdade o Real Madrid na temporada passada renovou esse vínculo por mais um ano, e no meio desse ano ele tinha que exercer a opção de compra para comprar o jogador em definitivo. E segundo o Diário AS, o Real Madrid não vai exercer essa opção de compra, ele vai voltar para o Shakhtar Donetsk. Só que, como todo mundo bem sabe, a guerra da Ucrânia e Rússia ainda não terminou, na verdade está longe de terminar, e o Vinícius Tobias não deve continuar no Shakhtar, ele deve ser ou reemprestado ou vendido novamente. Eu conversei com o empresário do jogador, que é Augusto Nogueira, até daqui a pouco sobre uma possibilidade de volta dele para o Internacional, né? Porque o Inter hoje, por mais que tenha o Bustos e tenha o Gumalo, por exemplo, é um jogador que tem contrato até metade do ano, não teve mais nenhuma manifestação do Inter sobre a sua renovação ou não se sabe se o Gumalo vai renovar o seu contrato, e na metade do ano o Inter pode ficar só com Bustos na lateral direita, né? Por exemplo, teria que trazer um outro cara. E o Vinícius Tobias, por exemplo, poderia chegar por empréstimo. Mas segundo o seu empresário, ele quer seguir na Europa, ele quer tentar fazer uma carreira na Europa. O Tobias ainda é um jogador muito novo, a gente tá falando de um cara que recém vai completar 20 anos de idade, né? Ainda recém, tava inclusive jogando, chegou a jogar alguns jogos, inclusive chegou a jogar jogo de Champions League pela equipe do Real Madrid, mas é um cara que acabou não se adaptando por lá, obviamente, né? Tava no Real Madrid, né? Tinha nada mais nada menos que a concorrência do Carvajal por lá, então é um cara que deve ser reemprestado, acredito que para um time médio, pequeno da Europa, mas que disputa a primeira divisão, né? Pelo Shakhtar Donetsk, onde lá ele não vai continuar em função dos motivos que eu já te falei. O Inter tem 15% do Vinícius Tobias, ou seja, se o Shakhtar conseguir vender esse jogador, daqui a pouco, sei lá, por 10, 15, 20 milhões de euros, o Inter ganha, por exemplo, 15% desta negociação. Então é um valor importante também que o Inter tá de olho também pensando nisso, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Eu volto logo mais com novas informações do Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e fui!